Uma mulher morre num acidente em Aldeia, na estrada de Aldeia, em Camaragibe. Uma caminhonete entrou na contramão, bateu num carro. O acidente todo filmado, você está vendo aí. Esse acidente aconteceu ontem à noite. O motorista que teria provocado o acidente tentou fugir, mas acabou preso. Acompanhe o que disse a Guarda Municipal que esteve lá no local. O cenário foi justamente essa colisão aí, e as 4 rodas do Fiat Uno para cima, com uma vítima dentro do Fiat Uno e ainda se encontrava com vida, mas os populares disseram que provavelmente iria falecer, por conta que ela estava muito presa nas ferragens, e o condutor também tentou se evadir, o condutor da Hilux. Conseguimos deter ele com o GCM Dário e esperamos o trânsito chegar, e o trânsito conduziu ele para a DP de Camaragibe. O condutor, ele apresentava sintomas de embriaguez. As imagens mostram o momento do acidente. O Fiat Uno trafegava no sentido Recife, quando a Hilux, que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão. O motorista do Fiat ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. A pancada foi tão forte que Josefa Cecília dos Santos Lima, de 49 anos, que estava no banco do passageiro do Uno, morreu no local. O acidente aconteceu no quilômetro 5 da estrada de Aldeia, em Camaragibe. Outra mulher que também estava no Fiat teve apenas escoriações e foi levada para um hospital. Segundo os guardas municipais, o condutor desta Hilux apresentava sinais de embriaguez. O condutor também tentou se evadir e esperamos o trânsito chegar, e o trânsito conduziu ele para a DP de Camaragibe. Os bombeiros estiveram no local para prestar socorro às vítimas. O motorista do Uno também ficou ferido e foi levado para um hospital do Recife. Os peritos do IC realizaram os primeiros trabalhos para saber as verdadeiras causas do acidente. Após os trabalhos da polícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML do Recife. Numa nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi encaminhado à delegacia de Camaragibe e aí lá foi autuado e vai ser apresentado em audiência de custódia. O caso vai seguir sob responsabilidade da delegacia de Camaragibe. No caso, a delegada Carmen Lúcia, ela já disse que só vai se pronunciar na conclusão do inquérito. Deixa eu colocar aqui o guarda municipal que esteve no momento em que aconteceu o acidente e que tem um depoimento sobre o que pode ter acontecido. Veja comigo. O condutor também tentou se evadir e esperamos o trânsito chegar, e o trânsito conduziu ele para a DP de Camaragibe. O cenário foi justamente essa colisão aí, e as 4 rodas do Fiat Uno para cima, com uma vítima dentro do Fiat Uno e ainda se encontrava com vida, mas os populares disseram que provavelmente iria falecer, por conta que ela estava muito presa nas ferragens, e o condutor também tentou se evadir, o condutor da Hilux. Conseguimos deter ele com o GCM Dário e esperamos o trânsito chegar, e o trânsito conduziu ele para a DP de Camaragibe. O condutor, ele apresentava sintomas de embriaguez. Veja só, esse caso, a delegada, ela não falou da autuação. Se a nossa produção conseguir uma informação, porque tudo bem, ela vai se pronunciar no final do inquérito. Mas na autuação é importante para que o juiz mantenha ou não mantenha a prisão. Porque a gente está aí observando, no caso de um motorista com sintomas de embriaguez, mesmo que ele não faça o teste do bafômetro ou o exame clínico, o exame sanguíneo, ele não queira fazer, ou seja, produzir prova contra ele próprio, essa testemunha aí, o guarda, outras pessoas que tentaram fazer o socorro, que dizem que ele tinha sintomas de embriaguez, essas testemunhas são fundamentais na fase do inquérito e depois do processo. Porque uma coisa é a pessoa ter um problema, um mal súbito, o carro apresentar um defeito mecânico para fazer uma curva dessa inexplicável, outra é a pessoa ter bebido, estar embriagada e provocar um acidente e matar uma mulher. Situação complicada para quem passa na BR-101 ali na altura do Ibura. É que uma interdição causada por obra está deixando o trânsito impraticável. Veja comigo.
Está difícil aqui, além dos acidentes, além dos buracos que deixaram, não sinalizaram, nem deixaram nenhuma informação. A gente tem que ir lá em cima, dar o retorno, tá? E ficar à mercê disso aí, ó. Pegar engarrafamento todo dia, de manhã, de meio-dia e à noite. A gente merece isso. Saída do Imbura da parte do R4, R5, R6, tem que ir lá embaixo agora na Vitarella para poder, ali na Marco Freire, para depois voltar. Isso aí todo dia, reclamação. Isso é todo dia. Então, ou seja, uma das principais saídas de um dos maiores bairros do Imbura nessa situação. Hoje, todo dia é essa complicação. É 40, uma hora a gente leva aqui, para lá e para cá. Aquela obra ali já está uns 4 meses quase. E vai durar mais tempo. Os representantes de escolas particulares fazem protesto na frente do Palácio do Campo das Princesas, pedindo a reabertura das unidades de ensino. Cobrar de forma pacífica, educada, mas de forma veemente, porque na verdade é uma exigência. Se o governo do estado tem um discurso de que a educação em Pernambuco é prioridade, a gente está cobrando que esse discurso venha para a prática. Porque na Europa, por exemplo, a gente está com uma segunda onda de Covid e na França e na Alemanha estão entrando em quarentena novamente, em lockdown, mas estão preservando o funcionamento das escolas. Lá sim, realmente as aulas são prioridade. Se o governo não divulgar esse cronograma, ele vai ter que, pelo menos em respeito à sociedade de Pernambuco, dizer por que não libera. Porque os comícios estão aí, todo mundo sem máscara, um por cima do outro, a aglomeração, as praias, os shoppings, os bares, os restaurantes, tudo sem controle. A escola, por coincidência, é o único espaço onde a gente tem absoluto controle da situação e de condição de biossegurança e condição sanitária. E essas estão proibidas de funcionar. É preciso que se diga por quê. Será que é por conta da eleição de 15 de novembro? A Polícia Civil deflagra uma operação no Recife, região metropolitana, para investigar estabelecimentos que vendem sucatas. O pessoal de sucata, que inclusive, vez por outra, você vê aí nas calçadas, a pessoa não consegue nem passar, porque tá cheio de sucata, pedaço de carro. Suelen Braille, como é que foi essa operação, hein? Pois é, Cardinô. Operação Tentáculos, 42 estabelecimentos foram alvos, 12 pessoas foram presas. E sabe o que me chamou a atenção aqui durante a coletiva? É que o delegado Antônio Barros estava contando para a gente que entre os materiais apreendidos, o que foi que eles encontraram? Aquelas grades que ficam na Via Mangue. Muito boa tarde para o senhor, doutor. Muita coisa recuperada então, né? Boa tarde novamente. Isso, boa tarde a todos, boa tarde, Cardinô. Realmente foi uma operação bastante exitosa. Exitosa por quê? A gente agregou um esforço muito grande das várias operativas da Secretaria de Defesa Social, capitaneado e coordenado pela Polícia Civil e com apoio inclusive das operadoras, que são vítimas da operadora de telefonia, a CELP, o Grande Consórcio Recife, e a gente conseguiu fazer um planejamento de uma investigação e executar uma operação que a gente teve um resultado bem exitoso, com 12 pessoas presas, muito material apreendido, que a avaliação inicial de R$330 mil de apreensão de material. Agora, como foi que vocês organizaram essa operação? Através de denúncias, as próprias empresas procuraram vocês? As empresas vítimas procuraram, né? A gente sabe que o consórcio Grande Recife vem sendo bastante vítima de furto nas suas estações, então um número realmente de vítimas dessas empresas, né, tem sido alvo de furto de material, e aí coube a Polícia Civil, né, fazer uma investigação e coordenar uma grande operação. E aí a gente se pegou justamente numa lei de 2013, que diz que esse estabelecimento conhecido como sucatas, né, ele tem que ter todo um controle, né, de compra e venda desses materiais, e não é feito isso, né? Tanto é que eles alimentavam muito esse esquema de receptação de material furtado, porque eles ofertavam, por exemplo, o ferro, eles ofertavam a compra a 55 centavos o quilo, mas já o cobre eles ofereciam R$32. Então isso alimentou muito o esquema de furto de receptação por parte deles, porque estava muito fácil. Era muita gente comprando de forma irregular, em descumprimento da lei. A polícia, ao tomar conhecimento disso, agiu da forma como deve agir, através da Operação Tentáculos, e o resultado é esse: 12 prisões, várias autuações de flagrante, muito material apreendido. E esses estabelecimentos ficavam aonde, delegado? De forma geral, foi uma operação envolvendo a capital e região metropolitana, esses 42 pontos, enquanto, por exemplo, dentro da ação tinha o Corpo Bombeiro, quando a Polícia Judiciária ela não prendia, né, não encontrava alguém em situação de flagrante, mas estava irregular pelo bombeiro, o bombeiro já interditava, são várias interdições. A CE, por sua vez, colaborou na operação identificando furto de energia. Então foi realmente uma ação
extremamente integrada, cada qual com sua expertise, melhorando em muito o resultado satisfatório. A gente agradece as informações, delegado. Outra coisa que chamou a atenção, além das grades da Viamanga, viu, Caju, também a polícia citou que foram recuperadas aquelas placas de BRT, aquelas placas de alumínio. A gente conversando aqui com o pessoal da empresa, pelo menos 15 mil reais aí foram recuperados, viu? A gente volta com você. Uma motorista perdeu o controle do carro, bateu no muro e invadiu uma casa. Esse acidente foi hoje. Foi na Avenida Belmiro Correia, hoje ainda. Os moradores da área estão reclamando, por quê? Essa avenida, que se não for a principal, uma das principais de Camaragibe, não tem sinalização. Acompanhe. Segundo informações de testemunhas, a condutora do veículo que seguia sentido São Lourenço da Mata perdeu o controle do carro, colidiu com um muro, invadiu esta casa e capotou. É uma moça, ela teve um corte profundo na perna e na testa, mas ela estava consciente. A mulher que ficou ferida foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Por sorte, a residência estava desocupada. De acordo com os comerciantes da área, os acidentes são frequentes por aqui. Não é o primeiro acidente não, viu? Teve moto aí, morreu o ano passado também, morreram 2, um motoqueiro. Moradores dizem que falta sinalização na Avenida Belmiro Correia. Né? Que deveria, na frente da minha casa, ter um sinal, não tem. O ônibus, o carro para, entra ali e pronto. Quando vem de lá para cá, bate. É muita morte, é muito acidente que acontece aqui em Camaragibe, não pode ser não. Você vê, né? Acho que até você que é morador, pode até me dizer aqui na hashtag Por Dentro do Carro, de novo, participando do programa, a gente vai botando na tela, se você sabia que isso aí é uma rodovia estadual. Belmiro Correia, sim, é uma rodovia estadual. É uma rodovia estadual. Assim como a Estrada de Aldeia, que é campeã de acidente, teve esse acidente. O motorista estaria com sintoma de embriaguez. Sim, mas é acidente toda hora aí nessa estrada. Não tem dia que essa estrada não tem acidente. Aí o seguinte, em nota, o Departamento de Estrada de Rodagem informou que essa PE é a PE 5. Aliás, a Estrada de Aldeia é a PE 7. 27, né? 27. A Estrada de Aldeia é a PE 27 e essa Belmiro Correia é a PE 5. E é conhecida como Avenida Belmiro Correia. E aí você aí de Camaragibe, você pensa, não, é da prefeitura. Não, não é da prefeitura. É do governo do estado. É uma rodovia. Assim como a PE 27, que é a Estrada de Aldeia, onde teve um acidente fatal nas últimas horas. Aí lá vem a história do DR, né? É caminho de Pernambuco, Oliveira, será? De novo é a história do caminho de Pernambuco? Ficou pelo caminho, né? Tá bom. Aí diz o seguinte, que a Avenida Belmiro Correia, que é a PE 5, está em fase de conclusão do levantamento dos serviços de sinalização. Quantos anos tem essa avenida, essa PE, essa rodovia? O povo lá se ferrando, reclamando, aí acontece um acidente feioso desse, aí vem a história, aconteceu, a gente está vendo os pontos para ver a sinalização, aí depois disso tem uma licitação e a gente vai executar a obra. Tá difícil, não tá não? Tá difícil. Os casos de Covid-19 em Pernambuco, eles estão preocupando. Preocupando principalmente médicos, especialistas, mas também a autoridade de saúde. Depois de quase 2 meses de queda, o Estado registrou uma tendência de crescimento, e é uma tendência mesmo, tá certo? Os números provam isso, uma tendência de crescimento nesse número de casos. Os dados divulgados são da Secretaria Estadual de Saúde e comprovam que nesta semana Pernambuco registrou o 2º dia de tendência de alta no número de casos da Covid-19. De acordo com um levantamento feito pelo Jornal do Comércio, baseado nos boletins diários da Secretaria, o aumento interrompeu uma sequência de 51 dias de queda ou estabilidade da doença no estado, o maior número registrado desde a confirmação dos primeiros casos. Segundo o indicador que mede a soma
da Covid-19, nos últimos dias houve um acréscimo de 20% na tendência de alta de casos do novo coronavírus, quando comparado com 2 semanas atrás. A última vez que Pernambuco registrou uma tendência alta foi no dia 5 de setembro, quando chegou a 26%. A análise de dados também mostra que o número de casos graves da doença subiu mais de 18% na última semana e que, atualmente, quase 70% dos óbitos de síndrome respiratória aguda grave registrados desde o início da pandemia tiveram resultado positivo para o novo coronavírus.